Eu trouxe para nós hoje uma reflexão para fazer sobre o Evangelho de João, que está lá no capítulo 8, versículo 31 a 32. Conhecido por conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 a 32, tem uma passagem em que Jesus ele diz para os judeus: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nessa passagem, Jesus falou para aqueles que haviam acreditado nele. E os judeus, eles acreditavam em Jesus porque eles já tinham conhecimento das verdades espirituais. Então, para esses que haviam acreditado nele, Jesus afirmou que conheceriam a verdade que liberta aqueles que permanecerem na sua palavra, tornando-se assim seus verdadeiros discípulos. Essa passagem, ela nos ensina que nós devemos viver de acordo com os princípios cristãos, que nós devemos viver os mandamentos de Jesus, buscar fazer a nossa reforma íntima através da busca pela nossa evolução moral e espiritual, para só então nós conhecermos a verdade que vai nos transformar, a verdade que vai nos libertar dos vícios, das paixões, das ilusões, de todos os tipos de sofrimento. Então é preciso que a gente não só aprenda com Jesus, mas também que a gente viva os seus ensinamentos, usando os seus ensinamentos e os seus exemplos como um roteiro de vida. Eu trouxe aqui para nós nessa noite, algumas palavras de Jesus para junto a gente relembrar e tentarmos entender melhor do que o verdadeiro discípulo de Jesus se liberta quando ele vive os seus ensinamentos. Quando Jesus afirmou: o meu reino não é deste mundo, e também afirmou: há muitas moradas na casa de meu Pai, aqui Jesus ensina para nós que existe uma realidade além daquela que a nossa pouca capacidade vê e compreende, nos libertando da pequenez do mundo. Se a gente realmente viver o Evangelho de Jesus, nós vamos perceber que nós fazemos parte de algo muito maior e que existe uma força inteligente que nos governa, que nos comanda, que nós não estamos abandonados, nós não estamos largados. A nossa vida, ela não se limita à existência física. A vida, ela continua após a morte do corpo físico, seguindo a jornada evolutiva, seja numa nova encarnação ou seja em outras esferas. Então o Espiritismo ele veio e ele abriu novos horizontes, mostrando a grandiosidade da obra do Criador. Com o Espiritismo, a gente tem conhecimento que essa vida nossa que nós estamos tendo agora não baseia-se só nessa vida e que todas as nossas existências, elas se unem. Jesus também afirmou que aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja aqui o servidor de todos. E também afirmou: todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que humilha será exaltado. Aqui Jesus ensina para nós que no reino dos céus, o maior de todos não é aquele que busca a posição de destaque, mas sim aquele que se coloca à disposição dos outros, servindo, amando. Que a nossa grandeza, que a nossa maior grandeza e o nosso progresso espiritual está na humildade e não na busca pelo reconhecimento externo e pela vaidade. Esse ensinamento de Jesus, ele nos liberta do egoísmo, do orgulho, da vaidade, que são os principais obstáculos para o desenvolvimento moral da humanidade. Quando Jesus afirmou: perdoai as ofensas que vos fazem, para que Deus, vosso Pai, também vos perdoe, e respondendo a Pedro quantas vezes este deveria perdoar ao irmão, Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, nós devemos perdoar sempre. Nesse ensinamento aqui, Jesus nos ensina que ao perdoar, a gente se liberta de sentimentos da raiva, da mágoa, que são sentimentos que têm umas energias ruins e impedem a nossa evolução espiritual. Que quando a gente consegue perdoar, a gente consegue purificar o nosso espírito e aproximar mais de Deus.
O perdão, ele é um ato de humildade quando a gente reconhece que todos nós somos falíveis e que todos nós cometemos erros. Perdoar, então, ele é uma escolha que fazemos. Perdoar, ele é uma decisão. Nós decidimos perdoar para libertar a nós mesmos dos efeitos nocivos, da raiva, da mágoa. Então, é uma decisão que eu tomo, eu escolho perdoar. E isso vai trazer benefícios para a saúde física, mental, tanto para quem perdoa como para quem é perdoado. E não significa que perdoar é esquecer a ofensa. Muitas pessoas não dão perdão porque eu não consigo esquecer essa ofensa. A gente realmente não esquece a ofensa. Então, perdoar não é esquecer a ofensa, não é ignorar a injustiça. É você reconhecer a ofensa, só não vai deixar com que aquela ofensa mais controle a sua vida, os seus atos, os seus sentimentos. O perdão, ele é um ato de amor, ele é um ato de cura, de libertação fundamental para o nosso progresso espiritual e para a conquista da nossa paz interior. Em outro momento, quando Jesus recomendou: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. E quando ele também afirmou: olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem fazem provimento nos celeiros, e contudo vosso Pai as sustenta. Porventura não sois muito mais do que elas? Aqui Jesus nos ensina que a gente não deve duvidar da sabedoria e da providência divina, que os bens materiais são importantes, sim, eles têm a sua importância, mas a gente não deve valorizar eles excessivamente, que é o que normalmente nós fazemos, sendo que os bens eternos e verdadeiros são os bens espirituais. Então não vamos ter uma preocupação exagerada com os bens materiais, valorizando o supérfluo, esquecendo das nossas necessidades espirituais. Jesus, ele disse que o reino dos céus, ele não vem com aparências exteriores. Então não adianta a gente buscar satisfações materiais, porque elas até darão momentaneamente alguma satisfação, mas elas são transitórias, elas são passageiras. E Jesus, em nenhum momento, ele condena a preocupação que nós temos com as nossas necessidades materiais. Ele não condena, até porque nós não podemos agir despreocupado, irresponsavelmente, achando que Deus vai resolver tudo para nós. Nós temos sim que prover, e nós temos que prover as nossas necessidades materiais através do nosso trabalho, e daquilo que seria o meu supérfluo, eu uso no auxílio da necessidade do outro, através da caridade, através da nossa generosidade. Aquele que consegue agir dessa forma, esse sim está vivendo o ensinamento de Jesus. Quando Jesus nos fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus, ele está dizendo para cada um de nós: aprendam com o que eu tenho dito, cuidem da sua reforma íntima, cuidem da educação do seu pensamento, do seu sentimento, cuidem de extirpar os seus vícios morais. Os vícios morais, como orgulho e egoísmo, são vícios morais que são considerados as chagas da sociedade e a causa de todas as misérias terrenas, que, claro, impedem o nosso progresso moral. Lá na questão 785 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele faz a seguinte pergunta: qual é o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem: orgulho e egoísmo. Mas ele não é obstáculo ao nosso progresso intelectual, apenas ao progresso moral. Ele não é obstáculo ao progresso intelectual, porque o progresso intelectual, ele vem na frente por conta daquilo que ele nos oferece de imediato. Nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos, nós somos muito atraídos por nosso conforto exterior, que é o mais fácil. Mas após um homem ter conquistado o progresso intelectual, ele sente falta do aprimoramento moral que lhe falta, porque é só através do aprimoramento moral que nós vamos conquistar a felicidade que todos nós aspiramos. Lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 3, no item 7, consta o seguinte: o progresso nos espíritos é fruto do próprio trabalho. Ou seja, eu é que vou fazer o meu progresso. Vai depender de mim apenas. Acontece que o espírito,
ele pode usar o livre-arbítrio, ele tem o direito de usar o livre-arbítrio. Deus, ele não nos obriga a nada. Então, ele pode usar o livre-arbítrio como ele bem entender. Agora, o tempo que vai demorar para eu poder conquistar a minha evolução vai depender apenas de mim, vai depender das escolhas que eu fizer. Então, quanto mais rápido ou mais lento eu vou chegar lá, vai depender do meu esforço, da minha disposição de realmente fazer a minha reforma íntima. Então, aquele espírito que, por hora, ele está atrasado na sua evolução, ele não pode culpar ninguém a não ser a ele mesmo. Da mesma forma que aquele que avança na sua evolução, ele tem todo o mérito por conta do esforço que ele empregou. Quando Jesus, ele fala para os judeus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, naquele momento Jesus, ele deixa para os judeus, e não apenas para os judeus, mas para todos nós, um convite à busca do conhecimento. Porque todos os filhos de Deus, todos, não apenas o da terra, eles devem evoluir. Todos os espíritos de todos os recantos do universo, eles buscam a evolução moral, espiritual e intelectual. Apesar dessas três evoluções elas serem diferentes, elas estão interligadas porque elas têm como objetivo o nosso desenvolvimento integral. Então seria muito bom nós refletirmos sobre a nossa vida, especialmente num momento como hoje, em que a gente está aqui procurando ouvir um pouco sobre a mensagem, o Evangelho do Cristo, e é um momento propício para isso. O que nós estamos fazendo da nossa vida? A gente está vivendo por viver, entra semana, sai semana e assim segue? Ou a gente está procurando ter objetivo, realizar melhores na nossa vida? A gente está se esforçando, porque dificuldade nós teremos, e nós estamos perseverando, porque quando a gente persevera, a gente insiste, apesar de todas as dificuldades que vão aparecer na nossa vida, porque dificuldade todos nós teremos, todos, sem exceção. A gente tem que, na verdade, agradecer as dificuldades que aparecem na nossa vida, porque graças a elas que a gente não fica acomodado, que a gente procura fazer a nossa mudança, a nossa reforma. Então vamos agradecer quando as dificuldades surgirem e procurar encarar elas como bênçãos, como oportunidade de crescimento, porque é só através das dificuldades que nós vamos fazer a nossa reforma, que a gente vai corrigir as nossas imperfeições morais, que a gente vai libertar do egoísmo, corrigir os nossos vícios. Então a gente tem que procurar sempre progredir, melhorar e evoluir. E uma das formas que a gente conquista a evolução é através do conhecimento. O conhecimento, ele nos ajuda a compreender melhor as leis morais, as leis divinas, o propósito da nossa vida, e isso vai facilitar a nossa jornada de elevação, e é claro que também vai facilitar o nosso progresso moral. Por isso que é dito que o conhecimento, ele liberta, porque ele liberta a gente da ignorância, liberta nós das ilusões, de tudo que impedem a nossa evolução. Então não vamos desistir diante das dificuldades que vão se apresentando no nosso caminho, vamos confiar. Deus, ele nunca nos desampara. Nós temos sempre a ajuda dos benfeitores espirituais que estão nos intuindo, nos orientando, nos alertando sobre a vivência do Evangelho, sobre a vivência do amor. Vocês já devem ter ouvido a frase, ajuda-te, que o céu te ajudará. Então nós teremos sim o auxílio divino, mas esse amparo espiritual que nós recebemos, ele só vem quando nós estamos empenhados em evoluir, quando nós estamos nos esforçando, quando a gente está realmente perseverando para poder realizar o nosso progresso moral, ou seja, quando nós estamos fazendo a nossa parte. Quando a gente aceita o Evangelho do Cristo e procura vivenciá-lo, a gente vê que o nosso fardo, ele fica mais leve. Mas ele fica mais leve não é porque os problemas vão desaparecer, porque não vão desaparecer, vão continuar todos ali e vão continuar sempre. Na verdade, o nosso fardo, ele fica mais leve porque a gente passa a compreender com mais clareza o Evangelho do Cristo. A gente vai adquirindo conhecimento e a partir daí a gente vai praticando e vivendo o Evangelho do Cristo. E isso é um processo lento, devagar, que todos nós vamos realizar. Vai se dando passo a passo esse processo de aprendizado, de transformação, que vai ocorrer nas várias reencarnações que nós ainda vamos fazer, que já fizemos.
Então não vamos viver aqui como se a gente estivesse só de férias, só a passeio, deixando a vida me levar, né? Às vezes só comendo, almoçando, só comendo, bebendo, dormindo. Então a gente tem que ter objetivo na nossa vida. Quando a gente reencarna, nós participamos normalmente do nosso planejamento reencarnatório. É feito um planejamento reencarnatório e normalmente a gente participa desse planejamento. E ali a gente coloca várias intenções nossas. E nós temos ali como objetivo principal a nossa evolução espiritual, onde nós vamos aprender, vamos crescer e vamos evoluir. Então nós viemos com o propósito de acertar, nós viemos com o propósito de dar certo, de melhorar. Ninguém planejou errar, ninguém planejou fazer o mal, até porque não existe o mal no planejamento reencarnatório. Então, independente do que tenha acontecido na nossa vida, seja o que for, a gente tem que provocar as mudanças que são necessárias para a gente poder corrigir. Nós ainda estamos encarnados, ainda dá tempo. Muitas vezes a gente, por comodismo, preguiça, vergonha, a gente fala, vou deixar para outra vida para poder resolver essa pendência. Não deixa não. Quem garante que a gente vai ter as mesmas condições, as mesmas chances que nós estamos tendo agora? Muito provavelmente não, porque quem garante que esse cenário todo ele vai se repetir? Então não vamos deixar para depois o que a gente pode fazer agora. Jesus ele já havia dito que não seria fácil. Lá no Evangelho de João consta em que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então se Jesus venceu o mundo, nós também podemos fazer, porque Jesus ele percorreu esse caminho que nós estamos fazendo. Jesus já passou pelas dificuldades, pelos desafios, pelas tribulações que nós estamos vivendo e ele venceu, então nós também vamos vencer. Jesus é o nosso guia e modelo a ser seguido. Ele não nos prometeu uma vida fácil, mas sim a possibilidade de alcançarmos a perfeição moral através do nosso próprio esforço. Quando a gente conseguir compreender que nós vivemos num planeta de provas e expiações, a gente vai entender melhor por que nós passamos por tantas dificuldades. Allan Kardec ele faz uma divisão das diferentes categorias de mundos que são habitados. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º. E esses mundos habitados eles estão em condições muito diferentes uns dos outros em relação ao grau de adiantamento dos habitantes daqueles planetas. Uns planetas são mais adiantados, outros são mais atrasados. O primeiro mundo que nos é apresentado ali é o mundo primitivo, onde ocorreram as primeiras encarnações do espírito. E logo depois vem o mundo de provas e expiações, em que a Terra faz parte. Aqui o mal, ele sobrepõe o bem. Nos mundos de prova e expiação, o mal, ele sobrepõe ao bem. Então é um mundo em que vai ter sempre muitas tribulações, muitas dificuldades, muitos desafios. Então a gente tem que encarar com coragem, com resignação as dificuldades que nós vamos enfrentar, porque nós precisamos delas para poder modificar, para poder corrigir as nossas imperfeições morais, para a gente libertar dos vícios, para a gente se libertar do egoísmo, do orgulho. Mas nós ainda vamos viver muitas experiências reencarnatórias para poder aprender, para poder crescer e para poder evoluir. E para isso, a gente vai ter que contar com as dificuldades, que são as oportunidades para o nosso crescimento espiritual. Porque sem ela, a gente não vai provocar em nós as mudanças que são necessárias. Mudar atitude, mudar comportamento é muito difícil. A gente praticamente não consegue fazer isso, a não ser que seja a força. Então, vamos nos esforçar, vamos fazer a nossa parte, porque ninguém vai fazer a parte que nos cabe. A evolução ela é individual, cada um vai fazer a sua. Vamos procurar sempre lembrar que nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai e Ele criou aqui cada um de nós. E Ele tem um propósito para a nossa vida. A gente não está largado, não. A gente funciona muito no piloto automático na nossa vida, na correria do nosso dia a dia. E a gente esquece que tem uma força maior que nos governa, que nos dirige. Então nós não estamos abandonados. Deus ele tem um objetivo para cada um de nós. Se a gente, por exemplo, quando a gente assume um compromisso de pai, a gente tem os melhores desejos, as melhores aspirações para os nossos filhos, que a gente deseja tudo de melhor, a gente ama eles absurdamente, a gente quer que eles tenham saúde, paz, prosperidade, que eles sejam pessoas corretas, honestos, que eles tenham um casamento feliz. Todos os nossos desejos são os melhores, porque a gente quer ter a tranquilidade de que quando a gente não estiver aqui,
mas para poder ajudá-los, que aconteça o que acontecer, eles serão capazes de lidar com as situações que eles estiverem vivendo, enfrentando os desafios da vida deles. E assim é Deus com cada um de nós. Assim é Deus não, é muito mais, porque Deus, Ele é infinito nas suas perfeições. Nós, com toda a nossa imperfeição, nós desejamos o melhor para os nossos filhos. Imagina Deus, que é só bondade, é só amor. Ele é infinito nas perfeições dele. Nós temos em nós a centelha divina. O que é a centelha divina? A centelha divina é uma faísca, uma fagulha que desprendeu de Deus e está em cada um de nós. Se nós sabemos que Deus, Ele é amor, Ele é só amor, nós também somos um pouco amor, né? Nem que seja essa faísquinha que nós somos amor. Só que acontece que esse amor em nós, ele está escondido. Por quê? Porque a gente usa muito mal o nosso livre-arbítrio e a gente deixa apenas o orgulho, a vaidade, os nossos vícios morais falarem mais altos. Ou seja, o uso indevido do nosso livre-arbítrio que causa os nossos sofrimentos. Nós temos ainda muito que crescer espiritualmente. Hoje nós somos ainda crianças espirituais. E nós estamos nesse processo de evoluir e estamos evoluindo. Porque para chegar até aqui onde nós chegamos hoje, nós já passamos por muitas reencarnações e evoluímos. Porque nenhum espírito ele regride. O espírito ele pode até ficar parado, mas ele não regride. Tudo aquilo que a gente aprende para sempre. A gente vai levar para as próximas reencarnações tudo aquilo que a gente conquistou de sabedoria e de erro. Levamos tanto que a gente conquistou de sabedoria quanto de erro. Então a gente leva no nosso inconsciente as experiências de vidas passadas. E isso vai facilitar o nosso aprendizado e vai facilitar também o nosso crescimento espiritual. Então esses aprendizados que nós tivemos de experiências passadas, eles são cumulativos. Eles vão tornando nós mais sábios e cada vez mais preparados para os desafios futuros. Então é da lei da evolução, é a lei da evolução se cumprindo. Não tem como nós fugir, todos nós temos como destino a evolução. Nós temos que colocar na nossa cabeça que todos nós nascemos para dar certo, para vencer, para ser bom, para ser feliz, porque a felicidade também faz parte do nosso destino. E essa felicidade, ela é uma conquista do espírito que está evoluindo. Quanto mais o espírito aprende, mais ele cresce, mais ele modifica, e aí ele vai conquistando mais lucidez, ele vai se tornando mais sensível e ele consegue fazer escolhas melhores, ele usa melhor o seu livre-arbítrio e é claro que ele vai ter um resultado muito melhor. Nós podemos também dar um impulso na nossa evolução. Deus, ele concedeu para cada um de nós recursos divinos que estão no íntimo da nossa alma. Esses recursos são as nossas virtudes, são os nossos talentos. As virtudes e os talentos são as nossas capacidades, são as nossas potencialidades. Está aqui tudo guardadinho, aguardando a gente desenvolver elas nas oportunidades que forem surgindo na nossa vida. E acreditem, todos os dias nós temos oportunidade de exercitar essas qualidades, essas virtudes. Todos os dias Deus nos concede várias oportunidades da gente desenvolver as nossas virtudes. Nós é que não temos olhar atento para isso. É aquela paciência com as dificuldades nossas e dos outros também, né? Com aquele familiar complicado. É o perdoar ou pedir o perdão procurando a reconciliação enquanto nós estamos todos aqui encarnados. É a gratidão reconhecendo quanto que nós somos abençoados. São infinitas as virtudes que elas precisam ser desenvolvidas por nós. Quando a gente consegue desenvolver a nossa reforma íntima, ela se dá através do desenvolvimento das virtudes. À medida que a gente vai desenvolvendo as virtudes, a gente vai conseguindo eliminar os nossos vícios. Quando eu estava fazendo esse estudo aqui para nós, para trazer aqui para apresentar, eu comecei a ler sobre a vontade. A vontade ela é a maior de todas as potências que nós trazemos. Eu achei ela muito interessante, por isso que eu trouxe só ela isoladamente para dividir com vocês. Então a vontade é a maior de todas as potências que trazemos em nós. Então ela é uma força interior que temos, que nos impulsiona em direção ao nosso objetivo. É pela vontade que a gente dirige o nosso pensamento para aquilo que a gente queira. Então quando a gente concentra, quando a gente dirige a nossa vontade
e a gente concentra o nosso pensamento, cria-se uma força capaz de realizar, de concretizar aquilo que nós estamos querendo, tanto aqui no plano material quanto no plano espiritual. Ela é tão importante que Allan Kardec cita a palavra vontade 115 vezes no Evangelho segundo o Espiritismo e 136 vezes lá no Livro dos Espíritos. E Allan Kardec afirma que a vontade é o instrumento mais eficaz no combate às nossas más inclinações. E também Allan Kardec nos orienta que a gente deve usar de toda a nossa energia para resistir a qualquer possibilidade que possa vir a enfraquecer a nossa vontade. Bom, nós vemos que está tudo aqui dentro da gente, né? Nós temos essas potências, essas capacidades, está aqui no íntimo da nossa alma esses recursos divinos que Deus nos concedeu e que podem inclusive ser impulsionados por essa potência que é a vontade. Então a gente precisa olhar mais para o nosso interior, que inclusive Jesus, ele já nos disse que o reino de Deus, ele está dentro de nós. Muitos acham que o reino de Deus é um lugar físico para onde nós um dia iremos, mas não é. O reino de Deus é um estado de alma que se manifesta através da evolução moral e espiritual que nós vamos conquistando. É um estado interior de paz, de harmonia. Então, quando a gente consegue desenvolver as nossas virtudes, essas nossas potencialidades, a gente vai exteriorizar essas virtudes através da prática do amor, da prática do bem, através da resiliência, da resignação, da tolerância. A gente vai se modificando, vai passando a ter um olhar mais de empatia, um olhar mais amoroso para com tudo. E é aí que a gente percebe que nesse momento nós vamos estar construindo em nós o reino de Deus. Quando a gente conhecer a verdade, que é a proposta de Jesus, ela é libertadora. Nós vimos aqui nessa minha apresentação que é um processo gradual, vai exigir da gente esforço, compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus através do estudo, através da reforma íntima, através da prática do amor e do bem. Vai exigir da gente o desenvolvimento das nossas virtudes, dos nossos talentos. Vai dizer, à medida que nós desenvolvermos as virtudes, elas darão frutos. E esses frutos, eles vão germinar em nós. E eles vão germinar através das pequeninas sementes da disciplina, da perseverança, do serviço no bem, da caridade, ainda que imperfeita. Mas já é aquele grão que foi lançado, porque desenvolver e lapidar a nossa virtude é uma tarefa que cabe a cada um de nós. Ninguém vai fazer isso por nós. E assim a gente vai se libertando dos nossos vícios, das nossas ilusões e das nossas paixões. A gente já sabe que os bens materiais nós não vamos levar, vai ficar tudo aí. A gente só vai levar aquilo que a gente vai poder incorporar na nossa vida, como o nosso saber, a bondade, o amor para com o próximo, tudo aquilo que a gente fizer de coração. Então, finalizando, queria dizer para todos nós, vamos aproveitar ao máximo essa abençoada doutrina espírita. Ela é libertadora, ela fornece para cada um de nós instrumentos maravilhosos para o nosso autoconhecimento, para a nossa transformação moral. Nós temos condição de construir a nossa própria felicidade através do cumprimento da lei de amor, da lei de justiça que Jesus nos ensinou. Então vamos lembrar sempre, sempre que a verdade que liberta, que Jesus nos ensinou, é a verdade vivenciada, é a verdade praticada. Muito obrigada, muita paz a todos.